meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E, meus amigos, a gente vai falar muito aqui sobre a sequência do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter mais uma semana cheia para poder trabalhar, uma vez que o jogo contra o América Mineiro foi adiado. Vamos falar aí sobre a aquisição de peso que o Vasco da Gama fez ontem e a situação aí envolvendo reforços, tá? Mas aqui a gente não vai seguir jornalista, a gente aqui não vai ficar copiando notícia de Net Vasco, a gente vai dar informações que vêm diretamente dos empresários e dos presidentes dos respectivos clubes, cujos quais aí o Vasco da Gama está conversando. Perfeito? Bom, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, a gente está tentando aí angariar fundos para a gente comprar a nossa câmera. Nossa câmera aí queimou já 2 semanas aí. E, por favor, quem puder ajudar, a gente está fazendo os nossos vídeos com material emprestado alternativo. Quem puder ajudar, tá? Com toda humildade, eu vou deixar aqui o Pix na tela para que você possa fazer uma doação aí, qualquer valor para ajudar o nosso canal, tá bom? Pix está aí. Bem, meus amigos, o seguinte, o Vasco da Gama contratou o Ramon Dias, chegou ontem, nosso treinador já deu o primeiro treinamento, e o seguinte, né? Agora, um treinador novo, treinador com currículo, a gente espera que o Vasco da Gama entre aí nos trilhos. O Ramon Dias que vai ter mais uma semana cheia para poder treinar o Vasco. O próximo jogo do Vasco da Gama é apenas no dia 23 contra o Atlético Paranaense, que está com a moral baixa. O Atlético Paranaense que tem uma performance muito ruim jogando fora de casa. Para vocês terem uma ideia, a campanha do Vasco jogando como visitante é melhor do que a do Atlético Paranaense. O Atlético que ontem foi eliminado aí da Copa do Brasil pelo Flamengo, placar de 2-0. O nosso treinador aí, ele vai fazer mudanças na equipe do Vasco da Gama. Ontem o Vasco fez uma aquisição de peso, pessoal. Aquisição de peso. O Vasco contratou aí o preparador físico Diego Carvalho. Que baita de profissional que o Vasco contratou. Vários clubes aí na Europa queriam ele. Recusou aí a oferta do Jorge Jesus para vir para o Vasco da Gama. Então, meus amigos, fora de campo, eu acho que o Vasco está bem servido aí. Preparação física do Vasco que deixou muito a desejar ao longo do Campeonato Brasileiro, o Vasco dando solução nesse setor com a chegada do Diego Carvalho. Sobre a situação de reforços aqui, pessoal, sem maquiagem e sem sacanagem, sem mentira. Laureano, o Vasco tem dinheiro para contratar? Sim, na teoria tem. Houve aí a liberação de 60 milhões de reais referente à cota de TV para que o Vasco pudesse investir. Como o Paulo Brax vai fazer isso, é que a gente questiona. Mas o seguinte, vamos passar aqui as informações. Aqui não é nada copiado de Net Vasco, nada copiado de jornalista. É o seguinte, vamos começar falando aqui sobre um jogador chamado Christian Cuenca, certo? Que é um meia
que joga lá no Al-Shabaab, certo? Que foi atleta aí do Ramon Dias, certo? A gente tomou conhecimento através do empresário dele, o Augustin Lorizete, e ele disse que há dias ninguém do Vasco da Gama se comunica com o Christian Cuenca. É essa a informação dada pelo empresário Augustin Lorizete. E o seguinte, ele disse que ele tem conversa avançada com outro clube do Emirados Árabes. Outro clube do Rio de Janeiro também chegou a fazer consulta pelo atleta, o qual o Vasco havia demonstrado interesse. Ou seja, ninguém mais do clube procurou o Christian Cuenca para poder fechar negócio. Sobre a situação de Vieto, outro jogador muito badalado, que foi colocado aí no noticiário esportivo por conta da aproximação que ele tem com o Ramon Dias, que foi treinador dele lá no Al Hilal, o empresário dele, tá? O Hernan Herguera, disse que não tem absolutamente nada com o Vasco da Gama, certo? Não há nada com o Vasco da Gama. O Vasco nem chegou a fazer oferta até o presente momento pelo Vieto. Situação de Franco Fagundes, tá? É uma situação que é muito complexa. E muita atenção aí nessa situação envolvendo o Franco Fagundes. O novo presidente do Nacional, o Alejandro Balbi, tá? Ele deu uma declaração e disse: não tem negócio com o Vasco da Gama, o Nacional não empresta e não vende mais jogador para o Vasco, enquanto o Vasco da Gama não quitar a situação envolvendo o Pumita Rodrigues. O Alejandro Balbi complementou dizendo o seguinte, tá? Que foi a FIFA, fez uma reclamação, porque o Vasco só pagou uma parcela do jogador, do Pumita, e depois não deu mais satisfações nenhumas. Laureano, e a situação de atacante aí que a gente precisa, porque o Pedro Raul não está bem? Olha só, ontem o empresário do Lucas Prato disse que a oferta do Vasco está muito longe daquilo que ele pediu. O Lucas Gotts, né, o empresário dele. Muito longe. Então é o seguinte, cara, o Prato pediu aí 200 mil reais para o Vasco topa pagar, só que o jogador quer um contrato aí de 2 anos. Aí, no término do contrato dele, ele já teria 37 anos e a 777 Parties não aceita aí a situação de 2 anos de contrato. Deu aquela estagnada e o Vasco negocia aí com o Pablo Vegetti, tá? Aí sim, situação do Pablo Vegetti, a gente tomou conhecimento que está em detalhes finais, tá? Detalhes finais. O jogador que atua no Belgrano, artilheiro, com 13 gols no campeonato argentino, recebeu proposta, sim. Há confirmação que ele está se transferindo para o Vasco da Gama e que, inclusive, aí o fator do Ramon Dias pode fazer a diferença. Então, está praticamente aí sacramentada essa negociação. Belo atacante, melhor do que o Pedro Raul aí, cara que está metendo muito gol lá na Argentina, certo? Seguinte, Zé Comé prometeu de 4 a 5 cerejas de bolo. Situação não é fácil. Ontem a situação do Lanzini babou. Então é o seguinte, não é fácil. Não adianta a gente ter treinador e não ter um time aí amplo, certo? Para ele poder trabalhar. Então a gente passa toda a informação
sem maquiagem e sem sacanagem. E você, torcedor do Vasco, que puder ajudar o nosso canal aí, fazendo uma doação para a gente fazer a aquisição aí da câmera, a gente deixa aí o Pix. A gente está trabalhando com material alternativo, tá bom? Quem puder ajudar. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!